Beleza, eu vou salvar aqui junto aqui com os outros arquivos, que nem eu estava falando com vocês, né? A gente vai ficar pesquisando aqui. Tem um site aqui que eu gosto de quando eu preciso de algum exemplo, eu vou aqui nesse w3schools aqui.com e aqui vai ter os exemplos, né? E eu vou vir aqui procurar um exemplo aqui de HTML, tem esse exemplo aqui, eu vou copiar e colar e levar lá para o nosso código. A página que a gente acabou de criar, salvei, vou mudar o nome aqui de tela de login. Beleza, essas informações aqui eu não preciso, então eu vou salvar. Beleza, eu fiz aqui, vou voltar lá no nosso protótipo, vou ver aqui qual é a tela que eu quero fazer. Eu vou fazer essa tela aqui, né? Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os recursos que o Figma ele oferece pra gente. Eu cliquei aqui no frame, eu vou expandir ele aqui e eu vou lá no fundo, né? Esse fundo azul aqui, esse degradê que a gente fez. E aí a gente vai explorar uma nova abazinha aqui. A gente tem um design, um protótipo e a gente vai nesse inspect aqui. E aí o que, que acontece? Aqui embaixo a gente vai ter opção de código, né? Então a gente pode selecionar aqui o CSS e vir que tem um código aqui, ó. Vou copiar esse código e vou levar lá para o nosso conteúdo da nossa página, né? Então, beleza. Aqui eu vou precisar, aquele código que eu copiei lá é um código CSS, né? Que é essa tecnologia aqui para a gente poder estilizar a nossa página. Então, eu vou vir aqui, eu vou ter que criar uma tag para poder especificar que esse código aqui ele é um CSS. Então a gente tem aqui a tag de style, só que a tag de style ela precisa de uma tipagem, né? A gente precisa colocar um tipo nela. Então vou colocar aqui texto barra CSS. Então ele vai identificar que esse estilo aqui é CSS. Vou colar aquele conteúdo que a gente copiou lá, né? Então o que, que eu vou fazer aqui? Como a gente está focando em um material que é só para criar aquela telinha lá que a gente fez no protótipo, então a primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que na aula a gente tem a sintaxe da classe, né? Então vou colocar um ponto, dar um nome nessa classe aqui, colocar fundo, eu vou abrir e fechar as chaves com o nosso código. Então vou vir aqui, vou fazer a indentação para ficar mais claro e eu vou excluir esse top left aqui que a gente não vai precisar. Eu também vou excluir position absolute. Então aqui já vai ter a altura que a gente precisa e o comprimento e a cor de fundo, né? Que é o mesmo do protótipo. Então vou salvar. Só que por si só esse código ele não vai fazer nada. A gente precisa criar aqui uma tag e essa tag ela precisa ter essa referência do CSS, porque o CSS ele precisa estar vinculado a uma tag do HTML para que ele possa pegar as características que a gente está atribuindo ao CSS, a essa classe, e colocar nesse elemento HTML. Então, a comunicação que a gente vai precisar fazer aqui vai ser bem simples. Então, vou criar aqui uma div. Criei uma div. Essa div vai servir para a gente como um fundo. Então, o que, que a gente precisa fazer? Para poder comunicar o CSS com o HTML, a gente tem que colocar aqui uma classe. Tem outros meios, mas por enquanto a gente vai se atentar só com esse aqui, fundo. Então, quando eu pego aqui, ó, eu vou salvar, quando eu pego esse nome aqui de classe e coloco o nome da classe que eu criei aqui no CSS, lembrando da sintaxe, né, que é o ponto, o nome, abre e fecha chaves. O que, que vai acontecer? Esse cara aqui ele vai herdar essas características, ele vai ter um tamanho fixo de comprimento, um tamanho de altura fixo aqui, e a gente também vai ter um background no fundo, né? Então vamos salvar e vamos lá na nossa pastinha. Deixa eu voltar aqui, tela de login, clicar 2 vezes, ele abriu aqui lá na nossa pastinha. Então aqui está a telinha que a gente está simulando, né? Que é uma simulação da tela do celular. Então, beleza, vamos continuar aqui, ó. Vamos aqui, o que, que a gente precisa mais? A gente precisa de 2 inputs, 2 textos, um botão e a gente precisa estilizar esse cara aqui, ó, da logo. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é botar os inputs, botar os textos e depois o botão. Então, vamos lá. Como a gente está aprendendo sempre a pesquisar, então eu vou fazer aqui, ó, texto HTML, texto. Vou colocar aqui, clicar aqui nessa primeira opção, só para relembrar, né, que a gente sempre vai ficar pesquisando. Então, deixa eu ver aqui, eu posso colocar um P, um parágrafo, posso colocar aqui
Vamos pegar esse código aqui, que esse código é um código de um cabeçalho, né? E a gente pode colocar ele aqui dentro, só para a gente testar mesmo, depois eu vou mudar. Então, eu vou vir aqui, o primeiro campo que a gente precisa colocar o texto lá é o nosso e-mail, né? Então, vou botar o nome aqui, e-mail. Opa, tem que ser pelo menos certo, né? Então, como eu preciso de dois, eu já vou copiar e colar aqui e botar aqui a senha também. Então, tá aqui, senha. Show de bola. Salvei, vamos ver aqui na tela. Vem o F5, tá aqui. Nossa, tá muito grande, né? Então, deixa eu procurar outro elemento aqui. Que elemento que eu quero procurar, que eu quero colocar aqui? Vamos tentar esse P? Opa, é o P. Cadê o P? Aqui. P, vamos lá. Qual que é a sintaxe dele? Vamos só botar aqui pra gente ver o que acontece. Salva. Vamos no nosso... tá mais ou menos o que a gente queria, né? Tá menor aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos ver se tem outra coisa, outro código. Não, parece que só tem aquele ali. H1, spam. Esses aqui são outras coisas. Deixa eu procurar mais especificamente. Eu sei que existe a label. Na verdade eu queria usar a label, então deixa eu pesquisar aqui. Vamos vir aqui. Já abriu aquele sitezinho bacana ali. Vamos procurar o exemplo da label. Ó, a label vi aqui, ó. Eu vou copiar esse exemplo aqui. Copia, abre o nosso código. Vamos excluir isso aqui. Vamos botar a label. Eu copiei errado, né? Para variar. Então vamos vir aqui e colocar a label. Show de bola, é a label que eu quero. Eu vou vir aqui. Eu vou colocar aqui. Esse aqui eu não preciso, não vou nem entrar nesse mérito agora. E aí eu vou colocar um, vai ser a senha. E o outro vai ser o e-mail. Eu também preciso de um input, né? Então vamos vir aqui, HTML, input. Deixa eu vir aqui, dar uma olhada para ver como é que... tem aqui também. Então vamos pegar o input. Tá vendo aqui que a tag, né? Ela vem aqui e ela finaliza aqui, né? A gente viu também que tem as tags que tem o início dela e o fechamento dela. A gente também aprendeu que tem um cara chamado BR, a gente vai usar ele aqui. E vamos colocar aqui uma primeira tag aqui, a gente vai colocar o texto. A outra aqui a gente vai botar a senha, né? Então, eu vou colocar aqui o nome de senha e o nome de e-mail. Aqui. Beleza. Aqui também eu posso colocar a senha. E aqui eu posso colocar e-mail. Beleza, os dois têm textos, a gente vai ver lá como que vai se comportar. Tá aqui, ó, ficou melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse input para baixo e vamos colocar uma classe para poder estilizar esses textos aqui. Só que para isso a gente vai voltar lá no nosso protótipo e a gente vai clicar no elemento. A gente veio aqui na áreazinha do código do CSS e a gente vai copiar esse cara. Vamos lá, copiar esse código todo e vamos levar para lá. Igual a gente fez ali com o fundo, a gente vai criar aqui uma classe, vamos chamar de texto, e essa classe, ela vai ter aquelas características, só que lembrando que a gente não precisa do left e do top, e nem do position absolute. Então vamos vir aqui, fazer uma indentação para ficar legal, salvar. E agora a gente precisa fazer a comunicação. Então esse texto aqui, eu preciso dizer que ele é dessa label aqui, ó. Então vou vir aqui e colocar texto. Vou copiar e colocar na de baixo, porque afinal de contas eu quero colocar nas duas. Show de bola. Vamos voltar lá na nossa telinha. Legal. Aqui ó, já pegou o negrito e pegou também um espaçamentozinho aqui, né? Então vamos voltar lá e vamos ver. A gente tem aqui um tamanho de fonte, né? Que é, digamos assim, a grossura da letra, né? A gente tem aqui um tamanho também da altura da fonte, um tamanho de fonte e tem outras características aqui, né? Mas por enquanto a gente vai se atentar nessas aqui. Eu vou tirar essa fonte aqui, deixa eu ver, eu tinha usado uma outra fonte aqui. Deixa
Deixa eu ver se eu acho. Vamos manter ela para ficar um pouco mais parecido, né, com o nosso protótipo. Então, deixa quieto. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vi que lá no nosso código, na nossa página que a gente está criando, eu vi que esse input aqui não está igual ao que a gente fez lá no protótipo. Então eu vou pegar o input, vou vir aqui, ó, eu cliquei aqui nesse retângulo aqui que é o input e vou vir aqui no inspect, vou vir aqui no código, mesmo procedimento, copiar tudo aqui, minimiza, abre a IDE, né, o Visual Studio Code, e vamos criar aqui mais uma classe, campo. Vamos vir aqui e colar. Então, tirar aqui Position Absolute, vamos tirar aqui Left Top. Vamos indentar esse código aqui para ficar legal. Vamos salvar. E vamos ver como que vai ficar aqui na... Ai, não mudou nada. Por que a gente esqueceu? A gente esqueceu de colocar a classe aqui, né? Então vamos lá. Colocar a classe, campo. Se não colocar a classe não vai funcionar. Então vamos lá. Salva. Agora tem que funcionar. Beleza. Só que ele ficou com uma coisinha preta aqui. Eu sei que é uma borda. Vamos ver como que a gente remove essa borda. HTML, borda. Opa, borda. Posso pesquisar aqui em português mesmo, vão aparecer aqui as opções. Deixa eu ver, HTML básico, propriedades da borda no HTML. Pode ser isso aqui, vamos clicar. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Apareceu um monte de atributos aqui que a gente pode usar. Vamos dar uma olhada aqui na sintaxe do código. Cadê? Não tem. Mas aí não tem segredo, a gente sabe que tem esse atributo e a gente está lá com a classe. Então vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Então tá aqui. Vou colocar uma borda, vou dar 2 pontos aqui, ele está pedindo uma cor, vou botar um branco aqui, o que mais que ele vai pedir? Ele não pediu nada. Eu vou colocar aqui um px, eu sei que a sintaxe é essa, né? Mas assim, você vai poder pesquisar. E a gente colocou aqui a cor, na verdade eu uso outra ordem. Nós vamos colocar aqui para ver se vai ficar legal. Espera aí que eu me embananei aqui. Tá, vamos lá. A cor, estilo, tamanho. Ah, faltou esse cara aqui, o estilo, ó. Geralmente eu coloco solid. Aqui. Vou pegar aqui, vamos lá. Primeiro foi a cor, depois foi o estilo e depois foi a espessura, né? Então vamos deixar nessa ordem aqui. Eu me bananei aqui, mas vamos seguir o jogo. Olha lá, o que aconteceu? Ele colocou a borda branca, né? Vamos colocar uma cor diferente, que é para poder a gente ver. Opa! Botar um vermelho mesmo, salva aqui, vamos lá, F5, olha lá, ficou vermelho, beleza, mas na verdade eu não quero borda não, então eu vou vir aqui, posso só colocar um 0 aqui que vai resolver, salva, vem aqui, pronto, resolveu aqui. Beleza, então assim, a gente colocou os campos arredondados que a gente pegou o código lá do nosso Figma, né? Então, a gente vai seguir aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um botão, né? Então, assim, na dúvida, eu vou vir aqui, botão. Então, tem um exemplo aqui, já tinha até clicado, vou procurar aqui, cadê? Exemplo de botão. Então, vamos lá, botar um botão. Então, vai ser aqui, dentro da nossa div aqui, eu vou colar o botão, eu vou mudar o nome aqui para entrar, né? Que afinal de contas é a tela de login, entrar. Só pra gente, deixa eu ver se tá muito longo, que aí eu vou pausar, já tá longo já. Eu vou pausar